Queridos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E eu vou ler com vocês somente os versículos 10 a 13. É a conclusão de uma parábola de Jesus chamada a parábola do administrador infiel. E as palavras que estão no versículo 10 até o versículo 13, é a conclusão, não é a máxima que Jesus extrai da parábola. Toda parábola, ela é uma narrativa, uma história, às vezes criada, às vezes que nasce no meio popular ou não, mas o fato é que se conta uma parábola para extrair dela algumas verdades espirituais. E geralmente, ao cabo da parábola, se extrai alguns princípios. E Jesus, portanto, coloca da seguinte maneira esses princípios, do versículo 10 ao 13, dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, essa parábola, a parábola do administrador infiel, ela faz parte de um conjunto de 5 parábolas, né? Mateus capítulo 15 e Mateus capítulo 16. É um bloco de parábolas na seguinte ordem: a parábola da ovelha perdida, alguns falam das 100 ovelhas, né? A parábola da dracma perdida, que é a segunda parábola. A parábola do filho pródigo, o filho perdido, que é a terceira parábola. Aí vem a quarta parábola, que é esta do capítulo 16, a parábola do administrador infiel. E a quinta e última parábola desse bloco é o rico e o mendigo, o rico e o Lázaro. É a quinta parábola que fecha esse bloco. É importante nós sabermos que as parábolas, pelo menos dentro dos contextos bíblicos, elas nascem a partir de uma situação concreta, de uma situação real. Ou seja, surge uma situação entre Jesus, os fariseus, os escribas, uma situação qualquer ali do cotidiano, e Jesus então, para responder a um problema, ou para ensinar algum princípio vinculado àquele acontecimento, Jesus então contava a parábola. Então, quando nós lemos uma parábola, dentro do contexto bíblico, nós precisamos encontrar a raiz da parábola. Ou seja, de onde a parábola nasce. De onde ela nasce. Porque somente assim você poderá ter uma compreensão clara e exata do que Jesus quis dizer com aquela parábola. Não é? Porque como a parábola é algo simbólico, é algo criativo, né? Não raras vezes não corresponde a nenhuma realidade concreta, é apenas uma história que é contada com o fim de ensinar algum princípio. É possível que, se nós não encontrarmos a raiz da parábola, pode ser o caso de que qualquer um dê qualquer sentido e qualquer significado à parábola, porque está lidando com símbolos, e nem todas as parábolas vêm explicitamente explicadas. Jesus, por exemplo, explica a parábola do semeador. Ele fala a parábola, em seguida ele explica a parábola, fica fácil. E ainda assim, tem muitos que erram, né? No entendimento da parábola. Então, a nossa segurança é buscar a raiz da parábola, saber onde aquela parábola nasce, para então nós sabermos o sentido exato.
E esse bloco de 5 parábolas de Lucas capítulo 15 e capítulo 16 nasce exatamente em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, quando Jesus estava ali, né, com algumas pessoas, com publicanos, com pecadores, com meretrizes, e é dito que os líderes da religião judaica, eles pensavam acerca de Jesus dizendo: este aí come com os pecadores, ele é amigo de pecadores, de publicanos, né? Olha, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Porque a ideia dos escribas e fariseus, mais propriamente a ideia do judaísmo, que era a religião prevalecente, a religião que tinha sido criada e inventada na base da lei e dos profetas. Ou seja, Moisés deixou a lei lá atrás do povo de Israel, vieram os profetas depois profetizando ao longo da história do povo de Israel, mas é no 4º século antes de Cristo, ou nos 4 últimos séculos antes do nascimento de Jesus, por ocasião do retorno do cativeiro babilônico, é que o judaísmo vai nascer enquanto uma cosmovisão criada pelos sacerdotes, os dominadores da época. Haja vista que o povo de Israel não tinha rei nesse período. Os sacerdotes se organizam, as castas religiosas se organizam nesse retorno do cativeiro para dominar o povo. E aí eles agora se apropriam da lei e dos profetas, e ali eles constroem uma visão, uma interpretação da lei e dos profetas. Interpretação essa que é equivocada. Uma interpretação que não está de acordo com a lei e os profetas. É como hoje em dia a pessoa pega a Bíblia e lê a seu modo e cria sua denominação. Se a interpretação está certa ou errada, isso é o que menos importa. O que importa é que existe um dominador que conseguiu meia dúzia de pessoas e que agora vai dominar sobre aquelas pessoas a partir da sua interpretação que ele tem da Escritura. Vocês estão entendendo ou não? Então, o judaísmo nasceu dessa maneira. E o judaísmo, ele se estabelece em algumas bases. Uma delas é o exclusivismo. Ou seja, eles entendiam que eles eram o povo separado e, portanto, eles não podiam ter acesso e tampouco eles podiam se misturar, conviver com aqueles a quem eles, o judaísmo, chamava de os pecadores. Então, até muros eles fizeram para separar homens de mulheres, gentios e judeus, né, ali no templo, para que eles não se misturassem. Um judeu não podia se misturar com um samaritano, muito menos com um publicano, com uma meretriz ou etc. O fato, então, é que Jesus, quando veio, ele não tinha esse compromisso com o sistema judaizante. Jesus não tinha compromisso com o judaísmo. Jesus, ele era um hebreu. Jesus, ele tinha lei e os profetas, né? Como a Bíblia da época, inclusive ele leu dentro de uma sinagoga lá em Cafarnaum, mas ele não estava submetido ao sistema doutrinal e da cosmovisão do judaísmo. Não confundam judaísmo com lei e profeta, são duas coisas distintas. É como você confundir a Bíblia Sagrada com os evangélicos. Evangélico é uma religião, perfeito? E a Bíblia Sagrada existe antes dos evangélicos. O fato é que o judaísmo era a visão, a interpretação que os judeus deram da lei e dos profetas. E Cristo não tinha nada a ver com isso. Por isso, quando Cristo veio, ele era governado completamente pelo seu Pai, pelo Pai Celestial. Ele veio ao mundo para realizar uma missão, para cumprir um propósito. Então ele veio, lidou com todos os problemas de Israel, com o judaísmo, mas ele cumpria cabalmente a sua agenda. Qual era a agenda de Jesus Cristo? Em todos os dias do seu ministério: buscar e salvar o que havia sido perdido. Isso. Então ele ia em busca do homem, do coração do homem.
para falar acerca do Pai, para falar acerca do reino, para falar acerca da verdade. Isso criava um grande problema para os judeus, sobretudo para os líderes religiosos, para o judaísmo, porque eles pensavam, ora, como ele diz, como Jesus disse que é o Messias, que é isso ou aquilo outro, e ele convive com os pecadores, ele se assenta à mesa com os pecadores. E Jesus, ouvindo esta murmuração, contou, portanto, 5 parábolas para explicar a sua missão, para explicar a relação dele com todos os homens e com todos os pecadores, e usou as 2 últimas parábolas, que é a parábola do administrador infiel e a parábola do rico e Lázaro, para falar sobre os judeus. Ou seja, em outras palavras, Jesus vai usar 3 parábolas para falar dele em relação aos pecadores, e as 2 últimas para falar do povo de Israel e a sua relação para com os pecadores. Haja vista que há uma semelhança entre Jesus e Israel. Qual é a semelhança? Jesus veio com a missão de salvar o homem que havia perdido. E Israel, quando chamado originalmente, Deus o chamou para cumprir um papel de missionário, o Israel missionário. E Israel foi chamado não para ser uma nação exclusivista, não para construir muros em volta da cidade ou do templo e dividir, ou usar a lei para estratificar as pessoas, ou a própria circuncisão. Israel, quando chamado, originalmente, está em Êxodo 19, versículo 5, diz: eu farei de vocês um reino de sacerdotes. Ou seja, Israel fora chamado originalmente para ser um meio, para ser um médium, um mediador entre os homens e Deus. Deus confia as suas riquezas ao povo de Israel, né, aos hebreus, e agora eles deveriam, como bons despeceiros, comunicar, compartilhar, dividir aquelas riquezas com os povos, com as nações. Então, tem uma semelhança com Cristo, no sentido de levar a mensagem ao homem, de servir de mediador entre Deus e os homens. Lógico que não pode comparar o Cristo mediador com o povo de Israel, mas de certo modo nós também temos essa característica. Ou seja, nós fomos chamados com qual motivo? Por qual motivo? Para que fomos chamados? Dentre algumas coisas importantes para o qual nós fomos chamados, uma delas é que nós precisamos comunicar Deus aos homens. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. E, portanto, a igreja tem um papel de servo de Deus. Israel é chamado no Antigo Testamento de o servo de Deus. Jesus é chamado de o servo de Deus. Tanto é que quando se lê o livro de Isaías, você confunde, não sabe se ora fala de Israel ou se é do Messias. Não é? Bem, de todo modo, a igreja também tem esse papel. A igreja no sentido coletivo. E no sentido individual, cada um de nós também temos esse papel de comunicar Deus aos homens. E Jesus, querendo, portanto, ensinar esse nosso papel de igreja, esse nosso papel de cristão, ele conta essa parábola. A parábola do administrador infiel visa, como que um espelho, nos levar a olhar para essa parábola, para que você eventualmente se veja, ou não, refletido nessa parábola. Para que eventualmente, e você precisa de ser muito sincero consigo mesmo, e ao ouvir essa parábola, você fala assim: puxa, parece que Jesus está falando comigo. Ou não, né? De todo modo, você vai estar na parábola, positivo ou negativamente falando. A parábola fala de todos nós. Pode ser que você seja exatamente o oposto do que diz a parábola. Ou você pode ser exatamente o que diz a parábola. E Jesus começa a ilustrar, portanto, essa nossa responsabilidade, dizendo, e aí eu vou enumerar alguns pontos
separadamente para os irmãos refletirem. Ele começa dizendo que um homem muito rico, ele era proprietário de muitos bens e ele tinha um administrador. E aqui nós temos um primeiro princípio que a parábola nos ensina. Deus é este homem muito rico. Deus é um ser abundante. Quando você lê Salmo de número 24, versículo 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo quanto neles contém. Então Deus, Ele é não somente o Criador, o Autor, mas tudo pertence a Ele. Tudo é dele. E nós, não raras vezes, nós acabamos sendo usurpadores quando nós negligenciamos esse supremo princípio de que todas as coisas procedem de Deus e de que, portanto, todas as coisas são de Deus. O irmão Neto, dando aqui o recado dos casais, ele disse que a reunião será na casa dele, e aí ele falou uma frase interessante, dizendo que isto porque a casa dele está ali de aluguel, né? Ele usou a palavra aluguel. Não que ele pague aluguel para alguém. A casa é própria, né, Neto? É sua mesmo. Mas alguém pode, a maioria deve ter pensado que ele paga um aluguel numa casa grande. Mas ele usou o termo aluguel para dizer que ele está ali de empréstimo. A casa não é dele propriamente falando. É dele num certo sentido. Ele adquiriu um lote, ele construiu uma casa, ele tem a documentação, ele pode amanhã vender ou não vender, ele pode emprestar ou não emprestar, ele pode receber a igreja ou pode não receber a igreja, ele tem esses domínios. Mas o fato, e conforme ele próprio disse, o fato é de que não é dele efetivamente. Eu usei o exemplo dele pelas palavras que ele usou. Mas aquilo que você também tem não é seu. Mas não é exatamente ou somente um bem, uma casa, um carro. Quando falamos de bens, pensamos logo em bens materiais. Mas nós também somos dotados de muitos bens espirituais. Ora, você tem saúde, não tem? Quem tem saúde? Dá um glória a Deus aí. Gente, vamos glorificar pela saúde? Porque coisa boa é saúde. É só ficar doente para você ver o que é a saúde. Gente, mas a saúde é de Deus. É o próprio Deus. E você então precisa desse reconhecimento. Você tem uma mente sóbria. A sobriedade é de Deus. Se você, porventura, você estudou, você se formou, adquiriu uma profissão, toda essa sua capacidade de assimilação, de conhecimento e consequente implementação do trabalho profissional, tudo isso pertence a Deus, é dele. A parábola começa com o supremo princípio de que Deus é o doador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Aquele texto que nós lemos semana passada, de 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi fala: das tuas mãos nós recebemos e te entregamos. Esse reconhecimento precisa encher o coração de todos os homens que reconhecem a Deus como o Altíssimo, como o Pai de todas as coisas. É preciso que haja esse entendimento, e esse conhecimento, e esse reconhecimento de que tudo procede de Deus. Ele é este homem rico. Em seguida diz que este homem rico, ele tinha um administrador. Veja como o princípio vai se ampliando. Ou seja, se ele é o dono de todas as coisas, cada um de nós somos os administradores dos bens de Deus. Queridos, tudo que nós temos, que chega às nossas mãos,
E tudo aquilo que nós conseguimos produzir com as nossas mãos, a partir do nosso intelecto, dos nossos talentos, dos nossos dons, tudo isso, na verdade, é Deus que nos permite, por um breve espaço de tempo, administrar os seus recursos. Agora veja o tamanho da nossa responsabilidade. O tamanho da nossa responsabilidade. Digamos que amanhã ou depois a irmã Rosirene receba um telefonema de um grande proprietário aí, de um grande empresário do ramo farmacêutico, hospitalar, e fala: olha, Rosirene, agora eu vou viajar para fora, vou ficar um tempo fora, eu quero te contratar para você administrar a minha empresa em todo o Brasil. Você vai ser a pessoa final. A última palavra é sempre a sua. Vou te dar uma caneta, você vai assinar contrato, você vai contratar, você vai demitir, você vai abrir hospital, você vai fechar hospital, você decide tudo. Você vai ser a minha administradora. Não seria uma grande responsabilidade, Rosirene? Você tremeria nas bases? Você tem muita experiência, né? Mas... Você nem sabe se você ia querer, né? Mas é para os irmãos terem uma ideia. Agora, se a irmã Rosirene ficou na dúvida pelo tamanho da responsabilidade, imagine que Deus te constituiu, Rosirene, seu administrador. Deus me constituiu administrador dele. Cada um de nós somos administradores de Deus. Agora, o setor em que ocorre essa administração varia muito. Todo pai e toda mãe tem minimamente a sua própria casa para administrar. Tem seus próprios filhos. Cada pessoa tem a si mesmo. Nós temos o tempo, que é de Deus. Como administramos o tempo que pertence a Deus? Ou pertence a nós? Nós temos o templo, que é o nosso corpo. Como nós administramos, enquanto administradores de Deus, o nosso corpo? Nós temos os talentos, as capacidades. E Deus deu capacidades. E você sabe quais são as suas capacidades, as suas habilidades. Como você administra os talentos que Deus te deu? E Deus nos deu também o tesouro, as riquezas materiais. Ele nos permite adquirir riquezas materiais. E como nós lidamos com essa administração? Essa é a grande questão, e esse é o grande ponto, é o ponto alto dessa parábola. Deus é o dono de todas as coisas, e Ele nos constitui administradores dos seus bens. Há muitos que não reconhecem o senhorio de Deus, consequentemente não reconhecem que são mordomos de Deus. Essas pessoas vivem como que a usurpar a riqueza do Pai, como se dele fora, ou como se dele fossem as riquezas. E essas pessoas que não conseguem perceber isso, ou que não admitem isso, elas começam, portanto, a gastar de maneira egoísta, avara, aquilo que Deus lhe colocou nas mãos. Por isso que a parábola segue dizendo que aquele administrador, não é? Versículo 1, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Essa palavra defraudar, ela não é necessariamente entendida no texto grego como roubar. Mas, pela palavra que se encontra no grego, ela pode dar o sentido
de dissipar, de gastar sem critérios, de não levar em conta que nós temos que prestar contas da administração um dia. Eu me recordo uma pessoa, amiga nossa, há muito tempo, ela tinha uma vida muito difícil, sabe? Muito difícil. E eu acompanhei toda a dificuldade dessa pessoa um bom período. E a mãe dele morreu, a mãe dessa pessoa morreu. E, enfim, depois da morte da mãe dele, ele acabou recebendo um bom dinheiro à época. E como a vida da pessoa era muito difícil até então, quando ela pegou lá os seus 100 e poucos, quase 200 mil, ela não sabia mais o que fazer, né, com o dinheiro, né? E aí ela teve uma ideia, começou a gastar. Saía olhando, o que é que eu vou comprar? Aí comprava sapato, comprava cinto, comprava roupa, comprava óculos, comprava banana, comprava granola, aí comprava picanha, comprava Coca-Cola, comprava iogurte, comprava mel. Tudo que aparecia ia comprando. E eu falei, rapaz, o dinheiro acaba. Para um pouco, pensa, o que é necessário? Como é que eu posso administrar este recurso de modo a me gerar alguma estabilidade mínima possível? Eu posso canalizar isso aqui, multiplicar, eu posso investir, alguma coisa que... Mas não, gastou quase 200 mil de banana, granola, mel, Coca-Cola e picanha. O dinheiro acabou. Quando acabou, eu não vou dizer o que aconteceu, porque senão eu entrego o santo. O santo sabe que é ele, mas não, acaba entregando. Mas aqui ninguém sabe quem é essa pessoa. Só talvez a Silvia talvez saiba. Mas assim, o que eu quero dizer é a ideia. É a ideia. Né? Eu estou sendo tentado. Quem já foi tentado aqui? Tentação. Eu estou sendo tentado. Tem um anjinho, sei lá o que é aqui, dizendo, fala. Mas eu não vou dizer que depois de tudo isso ele teve que morar na casa da sogra do irmão. Morar na casa da sogra do irmão? Porque morar na casa da sogra já não é coisa boa. Tá bom? Vocês aí, líderes de casais, ensinem os casais os 10 mandamentos do casamento. O primeiro mandamento: não morarás na casa da sogra. Isso faz bem para a sogra, faz bem para você, faz bem para a sua esposa, faz bem para o teu marido, faz bem para os teus filhos, faz bem para a tua família. Com raríssimas exceções. Tem as exceções. Mas aí é igual encontrar agulha no palheiro. Mas tem aquele que encontra. Encontrei uma agulha. Irmãos, casa é coisa... Olha, more precariamente, mas more na sua casa. Agora, se não tiver jeito, se Deus quiser, às vezes Deus quer te tratar. Aí é outro problema. Mas se não... que seja rápido, uma passagem rápida. A sogra não pode morar nem longe da sua casa e nem perto demais. Não pode morar perto demais para não viver na sua casa. E nem longe demais para não vir com as malas. Então, meio termo. Em qualquer encontro de casais eu vou contar uma história para os casais, viu? A história quando o mundo acabou. Uma bomba atômica destruiu a vida no planeta, sobrou só o macaco prego. Depois eu conto para vocês, mas numa ocasião propícia. Só sobrou o macaco prego. E aí o restante da história é que é a catarse da coisa, né? Bem, mas voltando, a questão é que o ponto alto da parábola é o que nós fazemos, como nós lidamos com essa administração divina. No caso do homem da parábola, ele estava vivendo de modo irresponsável. Ele estava vivendo como se aquela riqueza fosse propriamente sua. Ele estava vivendo como se
o proprietário nunca fosse pedir contas, um dia chegou aos ouvidos do homem rico dizendo: olha, o seu administrador está fazendo mau uso da administração. Ele não usa critérios de administração, ele está gastando os teus recursos, os seus bens estão se dissipando. E aí disse que o dono estamos dentro da parábola, tá? Nós temos que separar sempre o que acontece na parábola com a relação que se faz com Deus, tá? Separar as duas coisas. Dentro da parábola, o homem rico, o fazendeiro, chamou o administrador e disse: olha, presta conta da tua administração, porque já não permanecerás mais nela. Essa é uma maneira muito eficaz de resolver um problema. O camarada não está administrando corretamente, presta conta da administração. Estou tirando a sua administração. Resolvido o problema. E agora o camarada começou a refletir. Presta atenção. E aqui entra um aspecto muito importante, é uma chave da parábola. Quando disse: presta conta da tua administração, porque nela já não permanecerás, o homem foi para casa e pensou: estou demitido. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque, segundo ele, segundo o administrador, ele tinha alguns problemas. Ele viveu a vida toda na vida muito boa. Ele disse: trabalhar na terra eu não dou conta. Pegar na enxada não vai dar certo. Isso não é para mim. Não nasci para puxar enxada, nasci para ser administrador. Né? O que eu posso fazer? E pedir esmola eu tenho vergonha. Então ele ficou talvez um dia, dois ali pensando numa saída, pensando numa solução, até que ele teve uma sacada. Falou: bem, eu tenho aqui algumas pessoas que devem ao meu patrão, e ele foi na casa de um por um. Quanto você me deve? Eu devo R$1.000, então rasga a promissória, faça uma de 500, eu estou baixando a sua dívida. Mas por quê, pai, que é isso? Não, na verdade você é um camarada muito bom, eu gosto demais de você, eu sempre tive simpatia por você, você é um cara simpático, e eu acho que eu devo contribuir com você. Aí o camarada: beleza, e baixou lá para 500. Foi na casa de outro, baixou a dívida, foi baixando a dívida, baixando a dívida. Lógico que isso que ele fez não era algo legal. Isso estava contrariando o princípio da honestidade. Perfeito? Tem algumas pessoas, alguns exegetas que chegam aqui e querem dar uma dobra, como que fosse assim. E essa parte que ele estava tirando seriam os juros excessivos que ele próprio tinha colocado sobre o dinheiro que não lhe pertencia. Ou seja, ele emprestava o dinheiro do patrão, né, e cobrava juros que não eram... o texto não diz isso, mas de um modo ou de outro, o fato é que ele foi baixando a dívida de algumas pessoas, de maneira então que quando ele acabou, o Senhor da parábola, não é o Senhor Jesus, no caso o homem muito rico, falou assim, leia na sua Bíblia, capítulo 16, versículo 8, e elogiou o Senhor. Veja que na sua Bíblia está com S minúsculo, né? Para indicar que esse Senhor é o homem rico, proprietário das terras. É o homem da parábola, é o Senhor da parábola. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, porque ele agiu espertamente, ele agiu com inteligência, ele agiu com sabedoria. E aí Jesus explica: porque os filhos do mundo, no caso esse servo infiel, com este procedimento, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí fica claro, Jesus dizendo: olhe para o homem da parábola. Ele era um homem inteligente, um homem esperto, embora infiel, mas quando ele se viu numa situação difícil, ele teve a ideia: eu vou fazer amigos. Eu vou constituir amigos.
Porque você sabe que a pessoa, o credor não é um bom amigo, não é uma boa indicação de amizade para quem deve, né? Geralmente quem deve está ali sob juros, sob tal, então tem uma relação meramente mercantil. Mas se o camarada vai lá e derruba o valor da parcela, o valor da dívida, aí gera uma certa empatia entre eles. Por isso é dito que aquele homem, ao agir dessa maneira, ele estava constituindo amigos. Agora, olha o raciocínio dele. Eu vou me tratar de fazer amigos aqui, para que quando as riquezas me faltarem, eu possa ser recebido nas suas casas. Ou seja, você tem que ter algum lugar para ir, quando você precisa. Imagina só você precisar de dormir, de tomar um banho, de comer uma refeição, e você não ter uma casa que te acolha. Você não tem um amigo que te receba. Então, essa foi a esperteza do administrador infiel. Ele tratou de fazer amigos para que, quando as riquezas dele faltassem, ele tivesse alguma casa onde ser recebido, onde pudesse morar, onde pudesse se alimentar. E o senhor da parábola, o homem rico da parábola, elogiou a inteligência daquele homem. Eu não sei se você elogiaria. A parábola, o que ela está colocando, está trazendo aqui a pauta, não é a ideia de você levantar um juízo de valor se o que ele fez está certo ou errado. Se você começar a debater, mas ele fez isso errado, mas ele não pode fazer isso, você perde o sentido da parábola. O fato é, o próprio Jesus disse que esse homem da parábola é um filho deste mundo, não é um filho da luz. Então você não tem que cobrar nada de maneira religiosa, teológica, moral, ética desse indivíduo. Jesus disse que o homem da parábola, o homem rico, elogiou aquele homem pela sua inteligência, pela sua esperteza. Mas em que consiste de fato esse elogio? Ou seja, onde está aqui o segredo desse elogio? É que ele, sendo um filho do mundo, portanto não é um filho da luz, ele não tendo nenhum compromisso com a verdade, nem com a moral, nem com a ética, nem com a Bíblia, nem com a igreja, nem com Deus, mas ele teve algo louvável. O que é louvável nesse indivíduo? A preocupação com o seu futuro. E Jesus disse, porque os filhos deste mundo são mais sábios, são mais prudentes que os filhos da luz. Ou seja, os filhos da luz, me parece, segundo a parábola, eles não estão preocupados com o futuro. Me parece que Jesus está dizendo que os filhos da luz não têm uma preocupação com o dia em que irá prestar contas com Deus da sua administração. Ou seja, existe um fato. Isso aí você querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, acreditando ou não, todos nós um dia vamos prestar contas da nossa administração. Amém? E para que fique muito claro do que eu estou dizendo, que administração é essa, a parábola está falando do dia da sua morte, ou do dia do juízo final. Olha o que Jesus fala, qual o conselho que ele dá a nós, os filhos da luz. Veja o versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo. Este eu aqui agora é Jesus. E eu vos recomendo. Jesus agora, ele sai do âmbito da parábola e ele agora se dirige aos seus discípulos, dizendo, e eu vos recomendo. Olha, uma recomendação de Jesus, não é brincadeira, hein? Ele diz, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos.
para que quando as riquezas de origem iníqua, vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Portanto, está falando do dia da morte. Mas veja, é importante que quando o texto diz que você faça amigos com as riquezas de origem iníqua, veja que não é iníqua a riqueza. O que é iníquo é a origem dessa riqueza. Mas não é a origem enquanto você trabalha e você recebe o salário. Aqui não está a origem das riquezas terrenas. Porque o que está em pauta aqui é exatamente a dicotomia: riquezas terrenas, passageiras, e as riquezas eternas, as riquezas verdadeiras. Quando diz, portanto, de riquezas de origem iníqua, ele está falando que esse meio de capitalização, esses recursos materiais, o dinheiro em si, essa ideia do capital, isso é uma invenção humana. Foi o homem quem inventou a ideia do capital, essas relações capitalistas, mercantis. Isso é invenção humana. E o capital nasce ou tem a sua origem exatamente na ganância humana. Não pense que essa invenção da riqueza, do dinheiro, é uma questão de fraternidade universal, porque não é. Talvez seja este o motivo porque alguém um dia pensou num utópico comunismo. Não estou pregando sobre isso. Mas talvez lá no início a ideia seria que não houvesse esse problema do capital, que é um grande problema. Só que o comunismo se mostrou pior, mais perverso que o problema do capitalismo. São dois demônios. Não sei qual dos dois é o pior. É verdade. Porque ambos matam. Só que um mata de maneira mais velada. Um mata de uma maneira mais legal, né? Fazendo cosquinha no indivíduo, né? E aí vai introjetando ali um veneno letal no sangue do indivíduo para matá-lo. Mas, de todo modo, o fato é que essas riquezas humanas com as quais nós lidamos diariamente, os recursos materiais, eles são de origem, ele nasce nessa ideia desse mundo capitalista, que é um mundo de estratificação, que é um mundo onde algumas pessoas têm uma vida bem-sucedida, materialmente falando, têm acesso a grandes coisas, enquanto a maioria sofre diariamente, numa luta, numa angústia para sobreviver. Jesus disse: que tal você que é filho da luz? Olha a sabedoria de Cristo. Nós lidamos com o dinheiro diariamente. Nós lidamos com um dinheiro cuja raiz é a maldade. Paulo advertiu a Timóteo dizendo que nós não devemos amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, Paulo vai dizer também aos coríntios que nós devemos viver neste mundo como se dele nós não precisássemos. Ou seja, como nós cristãos vamos lidar com os problemas da maldade e da perversidade de um mundo capitalista? De que maneira? Primeiro, não se torne escravo do capital. Primeira coisa, não se permita ser possuído pela riqueza. E às vezes não é necessariamente ser possuído pela riqueza, porque até quem não tem nada está possuído de ganância. E não raro os crentes falam: eu vou jogar na Mega Sena da virada. Aí doido para enganar Jesus, falar: se Jesus permitisse que eu ganhasse, ele sabe que eu daria um local para a igreja. Fica tentando assim, jogar uma indireta para Jesus. Eu ia comprar um ônibus bem grande para a igreja, levar as ovelhinhas de Jesus. Só que ele vai embora com um carro vazio todo domingo, né?
Aí quer comprar ônibus? Ah, para cima de mim? Poxa, para. Aí Jesus olha e fala assim, olha, não vou nem falar nada, porque se eu falar, eu vou até consumir esse camarada. Então deixa ele na ilusão dele aí. Mas o fato é que, primeiro, não podemos ser possuído. Você pode até ser possuidor, porque se você for um possuidor de muitas riquezas, você pode ser um excelente administrador de Deus. Mas se você for possuído por elas, pode ser uma mixaria que você se torna um grande avaro, um administrador infiel. Então a primeira coisa em relação ao capital, ensina Jesus, não sejam possuídos por essas coisas. Usem dessas coisas como se delas não precisássemos. Segundo princípio, bem, mas o capital vem à sua mão. E Jesus fala, então que tal você usar esse recurso para fazer amigos? Como assim, Senhor, fazer amigos? Ele fala, porque um dia, quando você for entrar nos tabernáculos eternos, aí você pode entender tabernáculos eternos como você quiser, mas a ideia aqui é a eternidade. Imagine só no grande dia do juízo, todos nós lá, tremendo, né? Que ninguém fica sem tremer, ninguém fica autoconfiante diante daquele que sonda o coração, os pensamentos, a mente, que penetra o homem e sonda todo o seu ser, de modo a que todos nós estamos patentes aos olhos dele. Quem pode ficar tranquilo, ó? Conforme falou uma pessoa para mim, olha, Jesus pode voltar hoje, eu posso, mas eu estou ó, tranquilo. Eu falei, tá bom. Não é que eu confio no amor dele. Gente, não duvide nunca do amor de Jesus. O problema com o amor de Jesus não é paixão, lambuzeiro, ficar lambendo o dia todo. O amor de Jesus está atrelado à sua justiça. E Jesus não vai punir ninguém, não vai maltratar ninguém. Os juízos de Deus, eles acontecem como a consequência inevitável dos nossos próprios atos. O juízo divino é um fruto que nasce a partir da semente que você semeou. E quando Deus olha e vê o seu filho colhendo um fruto amargo, esse amor de Deus se manifesta em grande compaixão. Filho, não era isso que eu planejei, que eu desejei para você. Mas quantas vezes eu advertir a você, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei inexorável. Aprendam isso. Deus não anda punindo ninguém, furando o pneu do carro de ninguém, fundindo motor de carro de ninguém. Deus não coloca câncer em ninguém. Deus não traz enfermidade em ninguém. Deus não joga ninguém no tacho de fogo. Deus não causa acidente para ninguém. Mas são os nossos próprios pés que vão nos levando para esses lugares. O caminho do homem pode até parecer bons, mas o seu fim é um caminho de morte. É basicamente aquela música do Cartola: o mundo é um moinho. Essa música é um hino. Essa música tem que ser cantada nos cultos públicos da igreja. Imagine que conta a história que a filha do Cartola, num dado momento, ao completar os seus 18 anos de idade, chegou ao seu pai e disse: pai, é o seguinte, eu tenho um desejo no meu coração muito grande há muito tempo, e eu nunca coloquei em prática com respeito ao Senhor, em razão da minha menor de idade,
Mas agora que eu completei os meus 18 anos, eu vim informar ao Senhor que eu vou pôr em prática o meu desejo. Eu vim informar. Como sou maior de idade, sou dona de mim mesmo, não lhe devo mais satisfação nesse âmbito da minha vida. Ele disse: filha, mas o que você vai fazer de tão grave assim? Ela disse: eu serei prostituta a partir de hoje. Ela sempre quis ser prostituta. História é história, né? Ou seja, é verídico, assim, não é invenção. E o Cartola, diante daquilo, entrou para o seu quarto, sem dizer uma palavra, e compôs uma canção para a filha dele. Agora, olha o que diz a canção para a filha dele. Ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida e já anuncias a hora da partida, sem saber que rumo irás tomar. Preste atenção, querida. Embora eu saiba que tu estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Dá para falar mistério, irmãos. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar os teus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir a ilusão a pó. Tá certinho, não? E por que eu tenho que olhar para lá? Ah, tá, obrigado. Vai reduzir a ilusão a pó. Ai, você me interrompeu. Preste atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares, quando você abrir seus olhos, quando você se der conta, lá na frente, você vai perceber que você cavou um abismo com os teus próprios pés. É do diabo essa música? Fala? Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. E aí vai, né? Violãozinho, um churrasquinho, reflexão. Não me chame para comer carne com você e tomar Coca-Cola para falar potoca. Se bem que a gente tem que suportar uns aos outros, a gente vai lá e fica, tá bom, mas é chato. Mas essa música, ela retrata esse princípio de que nós cavamos um abismo com os nossos próprios pés. Então Jesus diz: olha, quando você estiver para entrar nos tabernáculos eternos, vamos colocar nos termos pedagógicos da Escritura, né? No dia do juízo, em pé, ali, o Senhor vai te julgar. Isso é uma linguagem antropomórfica, vocês sabem, né, queridos? E ali, diante dele, o Senhor olhar, e você em pé, ele fizer um silêncio assim de 1 minuto, 2, e aquele silêncio que vai destruindo você. Misericórdia, meu Deus, o que ele está pensando? Ai, quanto mais o silêncio é profundo, mais você vai se lembrando das suas perversidades. Quais pessoas, quantos amigos você poderia ter naquele momento para levantar a mão e falar: Senhor, olha, eu quero dar um testemunho antes de você continuar julgando a Natália. O que foi? Olha, essa senhora aí, eu não sei como é que o senhor vai julgar, o senhor é o dono do julgamento, o senhor sabe de tudo, mas se eu puder falar alguma coisa a favor dela, ela um dia me socorreu numa situação. Aí vem um testemunho. Os amigos acolhendo, dando um testemunho de como você
do modo como você fez amigos, como você socorreu, como você usou seus recursos materiais para salvar, para livrar, para abençoar, para alimentar, para levantar. Amigos dando testemunho da sua benevolência. Amigos que te recebam nos tabernáculos eternos. A parábola é pedagógica, é para você entender esse jogo, mas é isso. Agora imagine você sozinho no dia do juízo. Todo mundo olhando para a sua cara, olhando, e você, misericórdia, não ajudei nenhum desses que estão aqui, ó. Preparando uma mensagem aqui para trazer para os irmãos sobre a parábola do samaritano. Já falei muitas vezes aqui, né? Mas eu farei uma série dessa parábola. Pensa numa coisa fantástica. Fantástico. Mas já imaginou? Lá você em pé? E aquela pessoa que você negou o pão, negou ajuda, te olhando, você olhando para ela, e você não tem ninguém para falar uma palavra a teu favor, poxa, sozinho. Não, se tiver, vai falar contra, né? É bom que não fale, seus bandos de miseráveis. Esse é o ensinamento da parábola. Lógico que, imagine que essas riquezas, aqui Jesus fala especificamente das riquezas de origem iníqua, portanto dinheiro. Mas e as riquezas intelectuais, espirituais? Queridos, misericórdia. Quantas vezes você ouve uma palavra que abençoa a sua vida, que te enriquece, que te ajuda, e você não é capaz de pegar essa mensagem e passar para as pessoas? Tenha sempre um link de uma mensagem gravado no seu celular, para que você possa falar para todo mundo: olha, ouça essa mensagem. Está na fila do banco, primeira oportunidade, tudo bem? Calor, né? Você vai ver uma frente fria agora, mas não deixa de assistir. Veja esse link para você ver, que vai te ajudar, vai ser uma coisa boa para a sua vida. De 100, vai que tem um que olha, a sua parte é distribuir, a sua parte é abençoar, a sua parte é seja fiel a Deus em tudo aquilo que lhe vier à mão. Você não tem que fazer muito, a gente quer fazer muito. Eu quero pregar na África. Para de bobagem. Para. Pregue aqui. Mas porque Deus vai... Se Ele quiser que você vá para a África, Ele vai te mandar. Calma. Mas eu não ajudo porque eu quero ajudar na África. Não, isso é desculpa de quem não quer ajudar. Pastor, falando das riquezas de origem iníqua, eu não tenho como compartilhar. Tem. Olha o ensinamento de Jesus. Olha na sua Bíblia, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também será no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O que ele está ensinando? É que muitas vezes a maioria de nós fica esperando ter uma grande soma de dinheiro para poder ajudar com uma ajuda grande. Minha ajuda é pequena, não serve. Então, isso não passa de uma desculpa. Às vezes você não está dando uma desculpa. Às vezes você está sendo enganado por você mesmo, pelo seu próprio ego. O nosso ego vai criando desculpas. Eu não posso, eu não tenho. Jesus disse: olha, se você for fiel nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Porque se você for infiel no pouco, como é que você quer ser fiel no muito? Não, ele diz, o problema da fidelidade não está na quantidade do que você possui, mas
a fidelidade ou a infidelidade está na qualidade do seu coração. Quem é fiel no pouco e é fiel no muito. Fiel. A fidelidade não depende de quanto eu tenho, depende do tipo de coração que eu possuo. Jesus diz, portanto, que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto ou infiel no pouco, também é infiel no muito. Versículo 11. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, se você não for fiel nessa coisa tão mesquinha, tão pequena, que é o recurso material, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Imagina. Sabe o que está dizendo aqui? Gente, olha o ensinamento de Jesus. Os recursos materiais que nós temos hoje é apenas um estágio para que você possa administrar as verdadeiras riquezas e eternas. Em outras palavras, você pode ser reprovado na administração temporal. Em outras palavras, se você for infiel nesta administração temporal dos recursos materiais, como é que você vai chegar e falar, não, Senhor, mas agora eu vou ser fiel na riqueza eterna e verdadeira? Fala, não existe fidelidade laica. A fidelidade está aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas se você é infiel nas riquezas de origem injustas, você não será fiel nas riquezas celestiais. E, portanto, essa vida nossa aqui é um estágio probatório. Você pode não passar para o outro lado como administrador. Pensemos nisso. E Jesus, portanto, conclui no versículo 12, dizendo, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, essa mensagem é uma mensagem que procura nos advertir com respeito às questões de natureza material. Como nós lidamos com o recurso material? E essa é a maneira de nós pregarmos esse assunto. O De Volta à Palavra, como nenhum outro ministério, pode se esquivar de pregar assuntos como este. Porque, afinal, tudo que faz parte da nossa existência é objeto de reflexão. Então, dinheiro também é objeto de reflexão. O que nós não podemos fazer e não faremos é a manipulação da fé das pessoas. Agora, nós devemos tomar a Escritura e fazer a devida aplicação segundo o texto ensina. Você é um administrador. E não somente em razão da nossa necessidade de mudança de local. É verdade que eu escolhi esse tema em razão dessa necessidade, que os irmãos entendam que nós somos mordomos. Mas não é exclusivamente a mudança. É que você se entenda como mordomo, tanto em relação à igreja, ao ministério, como em relação a todas as pessoas que estão à sua volta. Toda a sua existência, onde você estiver, não se esqueça, você é um mordomo de Deus. E não usurpe os bens divinos. Tudo é dele. Amanhã, que dia? Amanhã, dia 16, pode tocar a campainha da sua casa, está lá a morte, com a foice dizendo, o homem rico manda que você preste conta da sua administração. Pode ser. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas não devemos fazer nada com medo da morte. Sabe por quê? Porque o medo da morte
só acontece quando alguém fala do assunto, depois você não lembra que ela existe. Você tem que ter a ciência de que nós estamos caminhando para uma prestação de contas. O que deve nos mover é a compreensão de que há um Deus, de que tudo lhe pertence e que nós somos servos dele. Devemos amá-lo e servi-lo em fidelidade. Tá bom? Ficam aí essas palavras de reflexão para todos nós.